Pessoal, olha só como as coisas são, hein? A campanha eleitoral de fato ainda nem começou, estamos no período de pré-campanha, mas o jogo sujo do outro lado já tá a todo vapor. Hoje o Brasil acordou estarrecido com aquela pesquisa da Atlas Intel que foi divulgada, onde eles simplesmente induziram o eleitor de acordo com informações que eles queriam, né? Omitiram informações do Lula relacionadas ao Vorcaro, como por exemplo as mais de 5 reuniões a portas fechadas, fora da agenda, reuniões sigilosas, onde o próprio Lula aconselhou o Vorcaro a não vender o Banco Master, mas colocaram ali o áudio vazado do Flávio Bolsonaro enviado para o Vorcaro. Quer dizer, induzindo o eleitor a ir contra o Flávio, né? Para justamente manipular o resultado a favor do Lula. Então, essa é a democracia do Brasil, onde tudo pode. Imagine se fosse o contrário. Né? Se fosse Bolsonaro na presidência e um instituto de pesquisa fizesse uma pesquisa desse tipo, induzindo o eleitor a pender para o lado do Bolsonaro. Pois é, seria retirado na hora multa de 22 milhões e sabe-se lá mais o que, prisão para todo lado, inquérito, etc. e por aí vai. Vamos ver o que o ministro Cássio Nunes vai fazer. Mas olha só, o Flávio Bolsonaro sabe que o jogo sujo só está começando, é daqui para pior. E ele partiu pro ataque. Hoje à tarde, inclusive, ele deu uma entrevista, cara, sensacional, uma coletiva de imprensa onde ele falou de diversos aspectos, antecipou algumas situações aí que o sistema iria utilizar contra ele nos próximos dias, né? Certamente vai utilizar. E ele simplesmente partiu pro ataque. É isso aí. Vale a pena a gente conferir. Desde já, deixa o like aí embaixo, compartilhe o vídeo e inscreva-se se for novo por aqui, hein? Olha só. Foi a matéria no domingo que saiu, se não me engano, não sei se foi no UOL ou no Poder 360, mostrando que o próprio presidente da República aconselhava o dono do Banco Master a não vender o seu banco para um outro banco, com a presença do Galípolo na reunião, que não era ainda o presidente do Banco Central, e o próprio presidente da República, Lula, dizendo para ele aguardar, porque ia trocar o presidente do Banco Central, dando a entender que com o Galípolo presente ali naquela sala, que seria o próximo presidente do Banco Central, as coisas se resolveriam. Quer dizer, em primeiro lugar, uma prova de que o Roberto Campos Neto não tinha absolutamente nada a ver com a tentativa de ajudar o Banco Master, pelo contrário, demonstra essa conversa que era um empecilho. Em segundo lugar, você vê o envolvimento, aí sim, o envolvimento do próprio presidente da República, o Lula, praticamente aconselhando o presidente do Banco Master. E é por essa razão, gente, que a gente tem insistido tanto que é mais urgente do que nunca a CPMI do Banco Master, sim, porque vai ser a única forma de separar bandido de inocente. Todo mundo está vendo. Até agora a esquerda não assinou, não tem assinatura de ninguém da esquerda, ninguém da base do governo com coragem de assinar, porque a gente quer a verdade e, infelizmente, não está dando para contar 100% com a Polícia Federal, porque uma parte dela bastante aparelhada. Nós acabamos de ver um outro absurdo, que se fosse na época do presidente Bolsonaro, estava a imprensa inteira caindo de pau. O delegado que quebrou o sigilo do Lulinha na investigação do roubo do INSS é trocado na mão grande. Eu só não sei se ele foi ameaçado, isso é porque quis, ou ele foi obrigado a sair de lá de alguma outra forma. Isso é um escândalo. Isso não pode ser admitido. Então eu lamento que a PF tenha chegado nesse ponto de haver algumas pessoas que se submetem a fazer um papel como esse. Então a história, o único vínculo, reforcei com os parlamentares. Qualquer contato meu com esta pessoa, que é o Vorcaro, foi única e exclusivamente para tratar do filme do meu pai, que está ali faltando os últimos detalhes para ser concluído. Inclusive eu tive a oportunidade de passar um trailer. Bom, excelente, né? O trailer do filme Dark Horse, do presidente Bolsonaro, inclusive, tá disponível lá no meu Instagram. Quem não viu ainda, segue lá, @SilvaDeacon. Cara, tá sensacional. Vai ser um filme muito emocionante, épico e promete aí lotar os cinemas de todo o Brasil, tá? O senador Flávio Bolsonaro, nosso pré-candidato, ele foi cirúrgico em algumas questões ali, né? Primeiro, matou a pau, cara. Colocou o Lula simplesmente num beco sem saída, né? Quer dizer, eu tô ligado ao Master, então vamos lá, apoia a CPI do Master, né? Apoia a CPMI. Não tem um parlamentar de esquerda do PT que apoiou, que assinou até agora a CPMI. Por que eles não querem investigar? Porque quem deve teme. Essa é a questão, né? Tá mais do que claro. Isso aí só cego realmente. Aliás, até cegos conseguem ver
a verdade, né? E segundo, ele tocou num ponto que pouca gente está dando a devida importância. A Polícia Federal trocou, é claro, a mando de alguém, tá? Quem é que manda na Polícia Federal? Andrei Rodrigues, que é o chefe da Polícia Federal, diretor-geral. Acima dele, ministro da Justiça. Acima dele, Lula. Então, o Lula mandou trocar o delegado que mandou quebrar o sigilo do filho dele, do Lulinha. Imagina se é Bolsonaro na presidência. Já, por muito menos, acusaram Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. E era um crime gravíssimo, né? O Alexandre de Moraes deu 48 horas para o Bolsonaro se explicar e tudo mais. Impediu o Bolsonaro de indicar o Ramagem para chefiar a Polícia Federal. E agora nós estamos vendo escancaradamente um delegado que estava investigando o filho do Lula, que pediu a quebra de sigilo, sendo trocado da investigação. O que é isso se não blindagem? Tá escancarado, tá mais claro do que o dia. Isso é gravíssimo. Passivo de impeachment do ministro da Justiça e Segurança Pública, troca imediata do diretor-geral da PF e de todos os envolvidos. Isso é gravíssimo, isso é um escândalo para derrubar a República. O filho do presidente está sendo acusado e investigado e trocam o cara que estava investigando ele. Isso é grave, isso é muito grave. Como é que não estão falando disso? Como é que não está na mídia 24 horas por dia? Como é que Alexandre de Moraes não deu 24 horas pro Lula se explicar? Como fez com Bolsonaro? Como é que não estão acusando ele de interferir na Polícia Federal? O crime gravíssimo que Bolsonaro teria cometido e não cometeu, não é? Então, essa é a justiça do Brasil. 2 pesos, né? E 2 medidas. Essa é a questão. Muito depende de quem está sendo julgado e não necessariamente do julgador, que é sempre o mesmo, né? Ou são sempre os mesmos. Enfim, meus amigos, me segue lá no Twitter também, @DaconSP, tá? O meu perfil antigo foi hackeado, eu não consegui recuperar, então segue lá, @DaconSP, tá bom? Não esqueça, eu sou pré-candidato a deputado federal aqui por São Paulo, porque entendo que muita gente que foi para lá em Brasília sobre a esteira da direita, do bolsonarismo, não nos representou adequadamente. E vocês que acompanham o meu trabalho sabem, as nossas pautas são as mesmas e são federais, né? Eu tenho muito a fazer aqui por São Paulo, é claro. Principalmente, nós temos que rever essa questão do pacto federativo. São Paulo produz muito e quase nada é retornado para nós. São Paulo é a locomotiva do Brasil. No entanto, nós é que sofremos mais com essa taxação do Lula sobre o povo brasileiro. Nós é que pagamos a conta, por exemplo, de estados que quase não se mantêm e a gente precisa rever algumas coisas aí. Então a gente precisa começar a falar sobre isso, né? E de outras questões também. Ao longo da campanha eu vou deixar isso muito bem claro. Então, conto com o apoio de vocês, me siga aqui no YouTube, Facebook, Instagram, todas as redes sociais, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.